Olá, queridas, sejam bem-vindas. E eu recebi um tema muito bacana: divórcio. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque o homem tem um olhar para o divórcio diferente do da mulher. Então, vamos falar sobre isso? O divórcio para a mulher é um luto, é algo extremamente sofrido, independente do que aconteceu, independente das circunstâncias. Nós mulheres temos uma relação, a nossa escolha de relacionamento com a nossa família, um lugar muito profundo. É como se fosse assim, o nosso projeto de vida. Claro que a gente trabalha, que a gente tem vários projetos fora, né, família e relacionamento, mas no nosso íntimo, né, a mulher tem uma relação quase de realização com esse lugar. Né? Não que seja só a única realização sua, mas é um lugar profundo, é um lugar onde a gente coloca todo o nosso envolvimento, todos os nossos sentimentos, tudo de mais profundo que a gente tem, a gente coloca no relacionamento, a gente coloca na família, a gente coloca nesse lugar, sabe? De filho, marido, companheiro, família. Isso é um lugar para a mulher de muita, muita importância. Diferente para o homem, né? O homem sim tem envolvimento, comprometimento, né? Com filhos, com a família, né? Com o casamento. Mas para o homem, ele tem algo, que é isso que a gente tem, esse envolvimento com o casamento e com a família que a gente tem, o homem tem com o trabalho. Então, para o homem, desde sempre, ele investe toda a energia de vida dele no trabalho, ele quer sempre se realizar, e se ele não está no trabalho, ele vai lá e tenta outro, aquilo ali para ele, assim, é muito difícil sair de um trabalho para ir para outro. Você vê, para o homem é dificílimo fazer transição de carreira, é muito difícil. Por quê? Porque eles têm um envolvimento profundo com o profissional. Então, você vê que para o homem fazer transição de carreira é muito difícil, mas se separar já não é tanto. E para a mulher, fazer transição de carreira é fácil. A gente hoje está trabalhando com uma coisa, amanhã ou depois a gente cansou, então viu alguma coisa diferente, a gente vai lá, faz um curso e se transforma, e daqui a pouco tá trabalhando com isso, ou então um dia resolve começar a vender bolo e aí larga tudo e vai vender bolo e vai dar certo, porque a gente consegue fazer essas transições em relação a trabalho de uma forma muito mais simples. E é essa mesma relação que o homem tem com o trabalho. Então, para ele, o trabalho, essa realização profissional é muito profundo. Já o casamento, nem tanto. Isso não quer dizer que o homem... então todos os casamentos o homem não tá nem aí pra você. Não, gente, assim, falo aqui para adultas, né? Então nós como adultas vamos nos colocar no lugar de adultas, que é um casamento que tá tudo funcionando, tá tudo indo bem, bacanérrimo. Mas a partir do momento que isso começa a não dar certo, a mulher lida de uma forma e o homem lida de outra. A mulher fica naquele lugar ali do tentar, do fazer diferente. Às vezes a mulher fica irritada, fica com raiva, e muda, e vai, e tenta, e fala, e fala. O homem não, o homem às vezes ele só se recolhe, às vezes ele vai ficar um pouco mais fora de casa. Eles têm uma forma mais prática de lidar com o divórcio, não que não sofram, tá? Sim, eles sofrem, só que a forma de lidar é diferente. Então eu acho que quando a gente pensa nesse paralelo de trabalho e família, vou botar casamento como família, é diferente para a mulher do que para o homem. Então por isso que as mulheres ficam indignadas. Caramba, fulano acabou de se separar, já tá casando com outro, nossa, já tá com outro filho, outro casamento, caramba. Porque eles pensam de uma forma diferente, eles lidam de uma forma diferente. Não que eles não sofram, não que eles... para eles não tem problema nenhum, eles mudou de roupa, mudou de mulher. Não é isso. Eles também sofrem, assim como a gente vai fazer uma transição de carreira mesmo, é algo que a gente também tem dificuldade, por muitas vezes a gente bate a cabeça aqui, bate ali, mas a gente vai lá e segue o baile. E o homem tem muito essa estrutura, E às vezes pra gente é difícil como mulher olhar para esse lugar, porque é um lugar onde a gente leva pro nosso pessoal, é um lugar onde a gente acha que assim, tudo é sobre a gente. Então, se o cara já casou de novo é porque ele não gostava de mim o suficiente, ou porque nosso casamento não valeu nada. A gente traz isso muito pro nosso pessoal, pra gente. E assim, algo que é importante aqui, que eu quero deixar um alerta muito grande, é para nos divórcios, o quanto os filhos sofrem, o quanto é difícil manter esse olhar e essa relação saudável, entre o pai e a mãe, que não são mais casados, mas que precisam colaborar, cooperar entre si em prol desses filhos.
né? Porque são eles que vão estar lá na frente repetindo padrão, repetindo história. Tudo que a gente fala aqui, que a gente passou com os nossos pais, eles vão estar passando lá na frente, né? E não tô dizendo aqui que a gente tem que ficar casado a qualquer custo, de jeito nenhum, zero isso, tá? Mas a gente precisa sim se relacionar bem com o pai e com a mãe dos nossos filhos. Ah, mas ele... Aí sim, né? O que eu mais recebo. Ah, mas ele não é isso, ele é aquilo, ele não quer saber e tal. Bom, aí cada caso é um caso, a gente já vai entrar em outra coisa, né? Que a gente não tá falando sobre divórcio para filhos. A gente tá falando aqui sobre o olhar do homem e o olhar da mulher para o divórcio. Então, quando a gente começa a fazer essa comparação, né, de trabalho e de casamento, e a gente começa a entender como isso funciona para eles e observa os casais que você conhece, que se separaram, observa as amigas que você conhece que fizeram transição de carreira, se você não vai reparar isso aqui que eu falei. Porque isso é da estrutura psíquica do homem e da mulher. Então, o que a gente precisa fazer é tentar lidar com isso tudo de uma melhor forma possível. É entender que cada um tem seus conteúdos e cada um vai lidar com aquilo de uma forma diferente, né? Não é melhor ou pior, mas é de uma forma diferente, porque sim, nós temos uma estrutura diferente demais dos homens em relação a essa força psíquica, ao emocional, a forma como resolve as coisas, né? Os homens são práticos, eles são pra fora, eles vão lá e resolvem de qualquer jeito, ou vão lá, quando não resolvem, eles dão um jeito, a gente já fica mais, e detalhe, e será que faz isso, será que faz aquilo? Porque isso é da mulher, né? Nós temos esse lugar mais, né, do planejamento, do detalhe. O homem jamais da praticidade, né? Não é à toa que o masculino é para fora e o feminino é para dentro, né? Todos nós temos isso dentro da gente, né? Só que assim, claramente os homens lidam de uma forma muito diferente com os relacionamentos do que as mulheres, assim como eles lidam com vários outros setores diferentes que a gente lida, né? E tá tudo certo. Então, se a gente começar a não pegar isso pro nosso pessoal e começar a entender que eles funcionam de uma forma diferente, talvez isso consiga ficar um pouco mais respeitoso, talvez isso consiga ficar um pouco mais leve, né? Claro que num divórcio, principalmente com filhos, é muito sofrimento, é difícil, né? Principalmente pra mulher, e sim, isso é muito mais difícil pra mulher. Essa mulher precisa muito se cuidar, se olhar, voltar a se amar, né, para depois conseguir amar de novo o outro, porque a gente se perde tanto, né? No casamento a gente perde da gente mesmo. Então, se você tá passando por isso, usa isso como um lugar de recolhimento para você. Usa isso como um lugar de você voltar a ter a sua energia, você voltar a ter a sua força de vida, você voltar a se agradar, volta a se agradar, volta a fazer as coisas que você gosta, volta a se cuidar, para depois você se abrir para um outro relacionamento que talvez seja um pouco mais equilibrado, ou não, ou você também pode optar por ficar sozinho, tá tudo certo, mas desde que você, com isso tudo, consiga se transformar e se resgatar nesse processo todo que é tão difícil e que a gente por muitas vezes se perde. Tá bom, meninas? Obrigada por ficarem comigo até aqui, obrigada por a sugestão desse tema, que é um tema bem bacana, que eu trabalho muito na minha clínica no dia a dia. É difícil, profundo, mas muito lindo quando a mulher consegue se transformar, sabe? E geralmente consegue, e é uma caminhada muito bonita. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau!